Bom dia! Hoje vamos falar sobre um assunto bem delicado e meu carinha aqui virou, só um momento aí, agora sim. Acho que antes de qualquer coisa, eu queria deixar muito claro que esse vídeo não vai te curar. Esse vídeo, ele não vai magicamente fazer com que você pare de ter isso. Então, eu preciso deixar muito claro. Procure um especialista. Procure um psicólogo, procure o seu pastor, procure uma pessoa com quem você dialoga, uma pessoa com quem você pode ser você com ela, para desabafar sobre isso principalmente. E não, já vou dar aqui a resposta, mas a gente tem muito o que falar ainda. Não, ansiedade não é falta de fé. Ansiedade, na minha visão tacanha, nada mais é que uma insegurança sobre fatos futuros. Fatos futuros, coisas que ainda vão acontecer e que fogem do nosso controle. Seja a coisa mais simplória, como, sei lá, pegar o ônibus e chegar no trabalho, do que uma coisa mais complexa, chegar a tempo de pegar um voo, por exemplo. A ansiedade, ela é um assunto, ela é um transtorno, talvez, uma doença, talvez, que precisa de atenção, precisa de um pouco de reconhecimento, um pouco de talvez as aberturas dos nossos olhos para isso. Porque às vezes a gente tem ansiedade e nem percebe. A gente está às vezes ansioso para sair, às vezes ansioso para ter um momento único com alguém, às vezes ter um momento único com Deus também, não sei. Mas o que eu sei é que a ansiedade ela é prejudicial para quem quer que a sinta. E por que a ansiedade não é falta de fé? Provavelmente pessoas do meio cristão, né, elas sofrem de ansiedade e mesmo assim elas oram, mesmo assim elas louvam ao Senhor, mesmo assim elas servem na igreja, servem no ministério, servem a outras pessoas. E por que às vezes rola essa dúvida que eu tenho ansiedade e essa ansiedade está me enfraquecendo na fé? Por quê? Porque a ansiedade também tem a ver um pouco com, não digo não ligar, mas um pouco acreditar que tudo vai dar certo no final. A ansiedade ela tem um pouco essa linha tênue de estou com medo de pegar o ônibus e o ônibus quebrar e eu não conseguir chegar a tempo no meu trabalho. Acontece, cara. Sim, o fato de a gente não ter controle sobre tudo é um dos principais pontos que nos geram ansiedade. A gente não tem controle sobre o nosso cliente, a gente não tem controle sobre alguém que vai tomar uma decisão à frente a nossa, a gente não tem esse controle. E o fato das coisas não acontecer como a gente orou
ou como a gente pediu a Deus, não quer dizer que a gente não tem fé. Quer dizer que não era para acontecer daquela maneira. Quer dizer que não era aquele momento. Quer dizer que não era para ser desse jeito. E a gente tem que ser maduro e ter realmente a fé de entender que as coisas às vezes não acontecem dessa maneira. Que as coisas não que Deus não nos ame ao ponto de não fazer as coisas como pedimos, mas saber que Deus nos ama tanto que se aquilo que a gente pede de alguma maneira pode nos fazer mal, independente de ser uma coisa que a gente visualiza como boa, como única, o fato de não acontecer como a gente orou quer dizer algo. Quer dizer que Deus está cuidando da gente lá na frente, está cuidando da gente no futuro, está cuidando da gente de uma maneira que a gente não enxerga agora. E talvez por conta disso também ficamos ansiosos. Mas a gente tem que ter a maturidade para entender que o fato das coisas não acontecerem do jeito que a gente previa, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente orou, a gente tem que ter essa maturidade de saber que não aconteceu não porque não tínhamos fé, não porque Deus não gosta da gente, e sim porque não era o momento para acontecer. Não era o momento de vender algo, não era o momento de fazer algo, não era o momento de ter algo. Então, por conta disso, saiba que por mais que aconteça várias crises com você, várias ocasiões de pânico, ocasiões de frustração, ocasiões que te deixam para baixo, saiba que Deus está com você. Essa é a certeza que temos, independente se você se intitula ter muita fé ou pouca fé, Deus está com você. Independente do seu quadro psicológico, Deus está com você. Independente do seu desejo que não foi atendido, Deus está com você. E em todos os momentos, Ele faz com que as coisas fluam conforme o plano dele e não conforme o nosso plano. A gente acha muitas vezes que aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja é o melhor pra gente. Mas será mesmo que é o melhor pra gente? E eu sei que quando algumas coisas saem do nosso controle, algumas coisas saem da maneira que a gente não planejou, eu sei que isso nos gera a inquietação no nosso coração, inquietação na nossa mente, e a gente tem que, não digo ser maduro, mas a gente tem que entender que isso realmente acontece. Infelizmente acontece. E a gente tem que saber e ter a certeza que independente do resultado, independente da situação, Deus está com a gente, cuidando da gente, livrando a gente de perigos, livrando a gente de pessoas ruins, livrando a gente de acidentes, de nos machucar, seja com pessoas, seja fisicamente, seja com o que for. A gente tem que entender que ser ansioso por algo, né? Eu estou ansioso porque tá para chegar um negócio. Eu preciso comprar tal coisa. Cara, você não conseguir comprar tal coisa, ou a sua compra ser extraviada, roubada, sumir, você não receber aquilo que você comprou, não quer dizer que você não teve fé suficiente para que as coisas chegassem até você. Quer dizer que, infelizmente, a gente não controla
o mundo todo lá fora. Quer dizer que o mundo lá fora tem variáveis, tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle, que fogem da nossa fé. E a gente tem que crer que, independente do que aconteça, aconteceu para o nosso bem. Esse é o principal ensinamento desse vídeo, que independente da dor, independente do acontecimento, independente do não acontecimento, a gente tem que ter fé que aquilo aconteceu para o nosso bem, que aquilo aconteceu para que nos aproximamos mais de Deus, nós refletimos sobre nós mesmos. Sim, é complexo, é difícil, é muito difícil refletir sobre a gente quando algo muito ruim acontece com a gente e a gente não entende os planos de Deus, não entende o que Deus está fazendo. Mas a gente tem que seguir acreditando que aquilo que aconteceu foi o melhor para a gente. Isso é um ato de fé. Isso é ter fé em Deus. Independente da situação, saber que Ele está no controle. Um ótimo dia pra gente.